Revolucionária? Quem é essa mulher, Belle? Quem é que está aqui com a gente hoje? Patrícia, conta pra gente quem é essa mulher? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação. Bem, Patrícia é uma mulher de 49 anos, paulista, mãe de três, Gabriel de 17, Nicole de 14 e Davi de 7. E eu venho de uma história que a gente vai conhecer um pouquinho hoje, de uma mulher que diariamente busca o autoconhecimento, a evolução todos os dias de minha vida. E eu sou muito feliz por ter chegado aos meus 49 anos com uma história de vida, de superação, de ressignificação. Recentemente, né? Eu venho com isso muito forte dentro da minha vida, porque eu dei uma reviravolta imensa, né? E tô aqui hoje com vocês para contar um pouquinho e, quem sabe, contribuir com muitas mulheres que também às vezes necessitam entender que elas não estão sozinhas. Com certeza. Esse é o intuito, né? Esse é o intuito Estamos desse aqui para podcast isso. maravilhoso. Que Exatamente. maravilha! Patrícia, você já falou que fez uma revolução aí na sua vida, transformou muitas coisas. E eu sei também que você tem um projeto que é com mães atípicas e que hoje está ganhando muita força dentro do Entre Sócias. E como que você levou esse projeto, essas coisas, que você viu que tinha necessidade de levar isso para outras mulheres? Bem, eu sou mãe atípica, né? E minha filha de 14 anos, Nicole, ela tem uma deficiência intelectual, né? Ela é uma neurodivergente. Atualmente, ela estuda numa escola especial aqui em Santos. Eu estou em Santos há 2 anos e alguns meses. E a mãe atípica, ela tem uma rotina que muitas vezes é invisível, né? E assim, a gente não tem aquele acolhimento que é necessário. E quando eu entrei para Entre Sócios em final de outubro do ano passado, eu recebi esse acolhimento. Claro que não entrei numa comunidade já me identificando como mãe atípica, porque parece que a gente usa isso como se fosse, eu sou mãe atípica, eu preciso de mais atenção que todas. É algo como se fosse um escudo. Não, depois que eu levei a Entre Sócios, porque eu senti o acolhimento, mesmo vocês não sabendo que eu era mãe atípica. E isso fez com que eu me sentisse segura, com que eu me sentisse é, livre para chegar e dizer, gente, eu vivo essa situação, né? Não é um peso, é uma situação. Mas assim como eu, tem muitas mães atípicas que precisariam estar também com vocês, né? Com esse acolhimento, com esse olhar de ser humano. E ser mãe atípica parece que a gente está num mundo invisível. E já é complicado porque a sociedade não está preparada para acolher a mãe atípica. Então, existem projetos no Brasil, vários, e até fora do Brasil também, com esse olhar para as mães atípicas. Por quê? Porque nós que temos essa situação, a gente cuida do filho, né? Leva para terapia, busca escola, ferramentas, recursos para poder auxiliar. Mas quem é que cuida de quem cuida? Então, acho que quando a gente levanta uma bandeira desse porte, dessa importância, a comunidade ficou mais unida nesse sentido, né? Vamos juntar forças, as expertises de todas as profissionais da comunidade entre sócias para fazer a diferença. Acho que se todo mundo fizer um pouquinho, vai mudar a vida de muitas mães atípicas. Com Então, foi certeza. nesse sentido, né? Eu senti que a comunidade podia contribuir e levei essa bandeira, né? Porque é uma realidade minha e de tantas outras mães, e a necessidade também de contribuir como terapeuta, como profissional. Com Nossa, certeza. maravilhoso, né? Isso é formidável. Eu aqui no Japão, eu tenho oportunidade também de trabalhar com algumas mulheres que têm essa atipicidade em suas vidas e é uma coisa assim formidável, porque a gente aprende e ensina muito e cuida, como você falou. Quem é que cuida de quem cuida? Esse é o maior dilema de todo ser humano, não é, Beli? Sim, existe uma dificuldade, né, na mulher por si só, né? A mulher,
por natureza, ela já é educada a sempre cuidar. E aí, quando a gente olha para as mães que vivem a tipicidade na sua família, a gente vê, poxa, tá mais intenso ainda, né? E aí, quando a gente divide esse espaço com o maior amor do mundo, para poder levar essa voz, eu acho assim, é fantástico, porque é necessário. A gente vê muitas causas sendo levantadas, mas tem outras que você fala, não, essa daqui está realmente precisando de voz, elas estão precisando ser vistas. Então, assim, é uma honra gigante poder dividir essa voz contigo, saiba disso. E o que a gente puder fazer para potencializar essa visão, esse acolhimento necessário, essa força também necessária, a gente parar, viu? E aqui, Patrícia, já puxando aqui até para a sua história, antes de você trazer o projeto, né, a partir da sua própria vivência, você já decidiu levar esse projeto adiante, você também já vinha construindo, né, uma trajetória empreendedora importante. Você, a Patrícia, antes, né, do projeto, conta um pouco para a gente como que foi para você essa passagem. Eu sou empreendedora desde 2011, né? Quando eu saio da área da educação, a primeira faculdade que eu fiz foi de letras. Então, desde os 20 anos de idade que eu estou em sala de aula. E fiquei 8 anos no Japão. Quando eu fui para o Japão, eu estava nesse período ainda de estar envolvida, né, como professora. Fui professora no Brasil, no Japão também. E quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei, eu falei, não, eu quero algo diferente, né? Eu estava meio decepcionada com a área da educação. E fui para a área da beleza. E na área da beleza, eu trouxe esse conhecimento que eu tinha da área da educação para a área da beleza, me profissionalizei, me especializei na área de unhas e fui atrás de cada vez mais me inserir nesse universo só com um olhar humanizado. Depois de 10 anos já envolvida na área da beleza, eu comecei a estudar terapias integrativas. E aí eu consegui unir educação, beleza e terapias integrativas. E eu fiz disso, eu percebi, com estar em sala de aula nessa associação de técnicas de conhecimento, eu comecei a ver que eu não entregava mais só técnica, né? Eu trazia esse olhar humano que me fez ter a oportunidade de conhecer mulheres e suas histórias, e quanto o meu trabalho passou de técnica para acolhimento, para escutativa, para transformações de vida na Sua sua experiência, né? profundidade, porque as terapias me traziam isso muito forte. Porque a partir do momento que eu mudei através das terapias, eu consegui transformar a vida das mulheres nesse sentido, não só o empreendedorismo, como uma renda, como uma possibilidade de profissionalização, mas o empreendedorismo como um impacto também no ser humano, né? Como a gente precisa estar bem para cuidar do outro, como a gente precisa saber cuidar da gente para ensinar o outro a cuidar de si e depois cuidar do outro. A Lu trabalha com pessoas, com atendimento, ela sabe disso. A gente precisa estar bem, a gente precisa se transformar para poder levar isso, porque é nossa energia que está sendo entregue ali. Exato. E a gente aprende, é isso que ela falou muito forte, isso, a gente aprende e a gente ensina. É uma troca, porque quando a gente entra no mercado da beleza, a gente acha, eu vou só transformar a vida do outro, deixar o outro mais bonito, mais feliz. Não é, você se transforma. Começa por você, né? Então, eu sou apaixonada por esse universo, não na estética externa, o que vem de dentro para fora. Por isso que hoje eu Verdadeira tenho beleza. eu fui buscando isso primeiro para eu me transformar e depois conseguir mostrar um caminho mais seguro, mais profundo. Porque você arruma um cabelo, arruma uma unha, se você lavar o cabelo, a escova já se desfez. A unha passou ali um removedor de esmalte, já era. Mas o que você transforma por dentro permanece. Eu acho que é isso que meu trabalho, eu fiquei cada vez mais apaixonada por esse resultado. Transformação de dentro para fora. Puder fazer até um adendo aqui, é, o seu trabalho, aqui falando, né? Acredito que a Lu também, né? Vamos ouvi-la.
mas o seu trabalho, ele me deixa assim extremamente tocada, encantada, porque eu vi por muitos anos, né? Eu vi muito, a gente sabe disso, na mídia mesmo, né? A própria mídia faz isso. A mulher sempre se preocupar com o externo, enquanto que por dentro não está correspondendo. Elas estão só se preocupando com o externo. E quando eu entendi o seu trabalho, eu falei, gente, isso, para mim, isso é a verdadeira beleza. Essa é a verdadeira beleza. Inclusive, reflete muito mais, né? Faz muito mais sentido. Sim. Na verdade, Belo, que você, a visão que a gente tinha de estética, porque eu também sou graduada em estética e cosmética, Uhum. a gente faz toda essa retrospectiva de como a beleza foi, né, ao longo dos anos, foi se Construída, né? transformando, mas é uma ditadura da beleza, né, que a gente até intitulava isso, de ser bonita, de seguir modelos, de querer ser capa de revista, aquela ditadura tem que ser magrinha, tem que ser toda perfeitinha, essa perfeição não existe, né? Então a gente acaba se frustrando quando você se compara. Aí eu tenho que ser igual a Belle, ou eu tenho que ser igual a Lu. Não, Exato, gente, cada ser humano é único. E exato. quando você entende isso e respeita e se ama profundamente do jeitinho que você é, a beleza realmente ela aflora, porque Cumpre o você seu está se papel, né? sentindo, é o sentimento de estar viva, de estar feliz, né? Eu vejo, eu acompanho o trabalho da Lu muito de pertinho, assim, a pele reflete a nossa beleza interior, né, Lu? Não tem aquela coisa Sim, assim, nossa, sua cutis hoje está maravilhosa, é porque você está bem. A pele é o maior órgão do corpo humano e É ela, verdade. quer dizer, ela está interligada com tudo que está dentro. Tem como você estar com a pele bonita e por dentro você está triste, você está com mágoa, está guardando uma bagagem muito pesada. E eu fui, me capacitar na área da estética com a graduação com esse olhar. Tanto que eu não vi a hora do módulo das terapias integrativas, porque eu queria mergulhar, né? E, e transformou minha vida, né? Eu consegui ver quanto nós temos para explorar esse universo e o quanto a gente pode levar essa possibilidade de cura, cura interna, porque a externa, ela vai refletir à medida que você consegue se curar de todas as suas feridas. Então, é lindo, assim, o trabalho das profissionais que já despertaram para esse tipo de trabalho. Você se encanta, né, quando você ouve alguém falar, nossa, a beleza de fora, ela depende da beleza de dentro. E isso faz uma mudança radical, porque a gente vai quebrar paradigmas, a gente vai quebrar uma ditadura que a gente ficava se comparando, né? E muitas mulheres tiveram sérios problemas de saúde por querer se encaixar em um modelo que não era apropriado a ela, né? E sim imposto pela indústria, né? De cosméticos e toda essa questão da moda em si. E que a gente foi aos pouquinhos ali trazendo uma filosofia diferente, um método de atendimento diferente. E isso faz com que hoje, já trazendo as mães atípicas, elas também se sintam pertencentes ao universo em que ela vai buscar o autoconhecimento. E daí sim, a beleza dela. Quantas mulheres atípicas não são verdadeiras potências, mas estão invisíveis, por quê? Porque as pessoas não têm esse olhar que ela, antes de ser mãe, ela é uma mulher, né? Antes de ser mãe, eu sou Patrícia, eu sou mulher, eu tenho meus sonhos, meus desejos, meus talentos, minhas forças. E se ela se cala, isso vai murchando, isso vai ficando cada Sim, vez menor. E quando você dá voz a essas mães, meu Deus, é algo extraordinário, porque ela já tem essa força de vencer desafios diariamente, floresce, né? Já é treinada ali naquele sim. ritmo de uma rotina pesada. Imagine essa potência toda potência direcionada. canalizada para fazer ela realmente mudar de vida. Então, é acreditar que todas nós podemos, independente se é atípica, se não é. A mulher, ela já vê, ela foi criada realmente com uma força muito grande, né? Exatamente. Interessante que eu venho da mesma formação que você, isso me chamou a atenção e a gente segue a mesma linha de trabalho.
tão distantes, mas tão próximas, né? É uma coisa assim mística isso. E eu também, a minha primeira formação foi manicure, tá, Patrícia? Eu já Já é identifiquei isso em antiga. várias fases assim dessa convivência de outubro para cá. Eu falei, nossa, a Lu foi manicure, que bacana. Foi a minha primeira formação também é manicure, porque eu acho que a mão, ela vem tudo, mão e pé, né? Ela é o nosso primeiro. Todo mundo fala o rosto, o corpo, mas o nosso cartão de visita são as mãos e os pés. Os pés porque nos levam e as mãos porque doam, né? Doam, tocam, fazem todo esse sentimento. E eu sei também que você fundou um grupo de manicures, o Numan, né? Fala um pouquinho disso pra gente e o que que você viu na beleza também, na área da beleza, que o restante não estava vendo. Você conseguiu enxergar isso para trazer isso para a mulher, para trazer esse diferencial dessa formação realmente. Eu sei que você já deu uma brecha aí do que você enxergou, mas fala mais a fundo para a gente isso daí. Bacana, Lu. O Numan é núcleo de manicures, né, de Feira de Santana. Eu sou de São Paulo, mas eu fui para Bahia em 2011. Meus dois filhos mais novos nasceram lá. Quando eu cheguei na Bahia, a Lu vai entender bem isso. Eu fiquei assustadíssima, porque eu já tinha experiência de Japão, já tinha morado na Suécia, São Paulo, né? Então a gente tinha um ticket de, de monetização diferente. Eu cheguei lá, tinha um de R$ 7 pé e mão, R$ 10 pé e mão, Lu. Eu levei um choque, porque eu vinha de outra realidade, né? Principalmente quando você faz a conversão de Japão-Brasil, aí você fala, meu Deus, como pode? E assim, são as mesmas técnicas, e os produtos que chegam na Bahia chegam mais caro, porque as fábricas são aqui em São Paulo, no Rio, ou no Sul, né? Então a logística do material chega lá muito mais caro para elas. E como é que uma profissional que compra um material mais caro e ela tem um valor menor? Então eu já falei que não pode ser assim, não pode, eu fiquei indignada, né? E o que que eu fiz? Eu tive algumas tentativas de trabalhar em outra área. Eu falei assim, mas será que eu começo mas trabalhando por um valor tão baixo aqui na Bahia, será que vai dar certo? Aí eu falei, não vou ser manicure e pedicure, eu vou criar algo, vamos arriscar. Criei meu primeiro curso de manicure e o meu cronograma, baseado no cronograma que é obrigatório no Brasil, só que no meu curso de manicure tinha aula de automaquiagem, tinha spa dos pés, né, de mãos e pés, tinha detox para unha. Eu coloquei um cronograma assim totalmente diferenciado do que existia no Brasil. Aula de empreendedorismo, de marketing, de venda e também de direitos trabalhistas. Hum. Aí eu mexi com muita gente, porque elas tinham horário para entrar, mas não tinham horário para sair, não recebiam os seus direitos, não trabalhavam com carteira assinada. Aí você já entende como é que foi como é que eu desbravei isso na Bahia. E a partir disso, meu curso ele estourou lá. Eu comecei dentro de um apartamento, condomínio fechado, e eu foi crescendo, porque não tinha curso com o mesmo olhar que o meu. E aí eu precisei ir para um lugar maior, desse lugar maior eu precisei ir para um maior, eu fui crescendo, por quê? Porque eu oferecia aquilo que elas necessitavam e esse olhar profissional, sair daquela ideia que manicure é bico, que manicure é aquela pessoa que fica em cantinho de salão. Eu cheguei a ouvir que manicure era câncer de salão, mas necessária. E aí eu fui crescendo, então eu tinha um banco de dados, eu tinha um público muito consistente, né? Eu dava aula de segunda a sábado, eu quebrei essa questão, a aula sábado não vai dar certo, eu falei, vou tentar. E as minhas turmas de sábado era de manhã até à tarde. E aí eu conheci um projeto chamado Empreender, que existe até hoje. E ele é separado por núcleos, por nichos. E eu conversando com a consultora, ela falou, eu falei, que dia que tem reunião do núcleo de profissionais da beleza? Ela falou, "Ah, tal dia." Eu falei, eu quero participar, eu quero conhecer esse projeto. Ela falou, vamos fazer uma coisa? Vamos fundar Você quer fundar um núcleo só de manicures? Eu falei, para quando? Ela, para ontem. E aí nasceu o Numan. O Numan é o primeiro.
e único núcleo de manicures fundado no Brasil e premiado pelo Sebrae Nacional. E ele tem 10 anos de existência. Então, assim, Maravilha. minhas alunas, elas entenderam que nós precisávamos ter o apoio de instituições, né, de porte, como o Sebrae, como a Associação Comercial e como a Federação das Associações do Brasil. Então, nós temos esse apoio desde então. E nós começamos a organizar seminários, congressos, temos parceiros como o médico dermatologista oncológico, ele capacita todas as manicures do projeto. Então, elas são capacitadas para identificar prevenção de câncer de pele. Elas foram capacitadas por mestres na área de saúde, primeiros socorros, por todos os treinamentos de vendas, de marketing, leis trabalhistas, pés diabéticos, tudo isso e muito mais foi levado para esse núcleo e é levado até hoje. Foi um trabalho árduo? Foi. Foi desafiador? É até hoje. E acho que não vai ser tão fácil, porque à medida que a gente vai evoluindo, a intenção é ser a maior comunidade de manicures e neodesigners do Brasil. E também tem as terapeutas podais, né? Porque eu sou especialista nessa área também. Então, a gente trouxe esses 3 nichos para dentro do Numan e a gente busca esse crescimento. Agora, nós estamos na etapa de implementação de inteligência artificial. A gente tem uma especialista no núcleo e ela vai fazer toda essa implementação. Então, o meu olhar é realmente toda a experiência que eu tive fora, principalmente no Japão, me trouxe essa força para transformar um nicho que era também invisível, assim como a mãe atípica, para um patamar que elas hoje elas falam, nossa, a gente tem assim um nível de conhecimento, de postura que não era nem sonhado para essa profissão. Então, quando eu levava, né? Hoje eu estou em São Paulo e a sede é na Bahia. Quando eu levava elas para congressos, para seminários em Salvador, para palestras com advogados. Então, assim, às vezes já aconteceu do profissional ir palestrar para elas e achava assim, ah, manicure, né? Não tem muito conhecimento, né? Aquela coisa, não estuda. Elas deram um show, porque eu já tinha ministrado aulas sobre direitos trabalhistas, sobre todo o processo do MEI. Então, ele ficou assim assustado com o nível que elas tinham de debate. Elas não foram lá para sentar e ouvir, elas foram lá para debater, para trazer também esse posicionamento que foi criado ao longo desses anos. E é isso, é uma comunidade que me fez crescer muito, né? As pessoas falam assim, ah, você levou muita transformação de vida. Eu me transformei, né? A gente se transforma porque ser líder não é algo fácil, ser líder é um desafio diário. Tem dias que a gente quer desistir? Tem. Tem dias que a gente acorda e fala assim, não, não, nossa, eu tô cansada. Aí a gente lembra, não, esse cansaço físico, né? Lembra por que que você acorda todos os Bom, dias e as vidas que criaram expectativas sobre o projeto, né? Então é muita responsabilidade. São muitas famílias que estão envolvidas nesse projeto e eu tenho só a agradecer a Deus por ter chegado até mim essa oportunidade e esse apoio de, né, tanto que a gente também tem hoje tem o apoio do Entre Sócios dentro do Numan para dar né, essa visão diferenciada e essa pegada de ser líder, de como vencer desafios, de tudo, porque a gente consegue entender o quanto é necessária a busca constante de conhecimento, né? Como a gente aprende com Verdadeiro. todas as pessoas que estão próximas a nós. E é isso, o Numan existe, o Numan está aí para crescer, para transformar vidas e transformar as vidas das pessoas que chegam até nós, porque são muitas histórias lindas, impactantes. incrível, Formidável, né? Essa trajetória é sim. incrível. E eu sei o que você está dizendo, porque tão distante do Brasil, na época da pandemia, eu tive a oportunidade de me aproximar, das manicures e eu via a dificuldade delas se posicionarem como profissionais, porque elas não são vistas como profissionais da estética, da beleza, e sim, né, elas são, é um ramo assim, parece diferenciado, não faz parte da beleza, mas é necessário, porque ninguém fica, que nem você falou, isso é formidável,
Eu participei de vários encontros e senti essa dificuldade aí no Brasil. Mesmo aqui do Japão, eu percebi o quão todo mundo necessita desse trabalho, é que nem a diarista, todo mundo necessita, mas ninguém quer valorizar, né? É uma coisa, eu não sei se a Belle já tinha v- tido essa percepção ou está tendo agora com a Patrícia falando para gente. Eu valorizo, mas eu observo. Então, quando eu puxo para minha percepção, eu valorizo. Mas eu conheço pessoas que tentaram, por exemplo, esse posicionamento que a Patrícia mencionou, né, de trabalhar como manicure no papel de bico, né? Aí eu achava estranho, mas por quê, né? Se as mulheres precisam tanto, né? Isso salva, né, a gente na rotina. A maneira com que você entra, depois como você sai, isso faz uma baita de uma diferença. E eu achava estranho, né, olhar por essa perspectiva. E aí agora, quando você nos conta essa percepção que você teve, como elas se sentiam e o que você trouxe, isso sim, isso é revolucionário, sim. Isso muda muita coisa, porque inclusive o tanto de talento que existe nas manicures, nas pedicures, e que às vezes elas não dão continuidade porque não se sentem devidamente valorizadas ou posicionadas. E você hoje, você mostra que isso é totalmente possível e deve, né, ser reconhecido. Então, assim, é algo que eu já tinha observado, mas que, assim, graças a Deus que você existe, Patrícia. Graças a Deus que, inclusive, você teve coragem de colocar essa sua visão, né? Aquele seu, mas será? Vamos fazer? Na dúvida, vamos fazer? Que é isso que faz a diferença, né? E aqui, assim, inclusive, parabéns, porque ainda bem que você fez, né? Ainda bem, olha só o resultado, né? E aqui, olhando para todas as mudanças, tudo que você construiu, e aí somado, né? A Patrícia mãe, profissional, né, empreendedora, com esse propósito lindo que vai além de você, que nasceu em você e foi além e hoje está tocando muitas, muitas, muitas vidas. Como que você percebe? Você falou rapidamente sobre isso, queria só trazer a sua percepção assim, ali dentro de você, como que você percebe que isso foi influenciando a Patrícia no caminho como uma transformação pessoal, porque o trajeto é desafiador, né? A gente sabe que é desafiador. Como você sentiu isso dentro de você, de lá para cá? Que isso te impactou, foi te transformando? O que mais me impactou, Belle, foi quando eu ouvi as histórias de vida dessas mulheres. Às vezes acontecia muito de a gente fazer formaturas, acabava o curso, tinha formatura, tinha festa, né? A gente estava na Bahia, elas adoram isso, né? Então, toda final de curso tinha aquela comemoração para receber o certificado, era algo muito simbólico, mas muito profundo. Eu consegui chegar até aqui, né? E muitas mulheres chegavam para mim e falavam assim: eu não tenho, eu nunca consegui terminar um curso, né? Então, só o fato de concluir já era uma vitória. Elas visualizando que tinham agora uma profissão, porque isso eu batia muito, agora vocês são profissionais, vocês têm quando vai preencher uma ficha de cadastro em qualquer Sim. lugar, agora vocês não precisam ter vergonha de não saber o que escrever, vocês têm uma profissão e sejam orgulhosas da profissão que vocês se empenharam para concluir. Mas eu ouvi tantas histórias de superação, porque chegavam alunas para mim e falavam assim: quando eu cheguei aqui, eu vim por prescrição médica, porque eu estava em depressão, porque eu precisava ocupar minha mente. Minha mãe, exemplo, né? Eu tive uma aluna que ela, no final do curso, ela me revelou que ela tinha sido transformada durante o tempo do curso, porque toda terça-feira, exemplo, né? A aula dela era às terças, ela encontrava com aquele grupo que acolhia, que tinha um momento dela, que ela podia estar ali, não estar pensando só na doença da mãe, que tinha um câncer agressivo. E ela pôde perceber que tinha uma vida fora da situação que ela tinha em casa com a mãe, e de tudo que eu tinha dito a ela durante o curso, e eu não sabia que ela estava passando por isso. Então, assim, foram histórias que eu falo, nossa, eu não posso abaixar minha cabeça e desistir,
porque olha o impacto que eu tenho causado na vida das pessoas, às vezes sem saber, porque elas só me contavam no final do curso. Teve uma turma que na formatura foi só choro, porque elas começavam a contar tudo que elas tinham passado conosco, eram 3 meses e meio de aula. Como foi participar do curso? Né? O meu olhar humanizado, da gente sempre que acabava a aula, eu mandava mensagem, todo mundo está em casa, já estão ok, está tudo bem. Esse olhar de vê-las como ser humano e depois como minhas alunas. E eu fazia isso automaticamente, né? E o que que aconteceu? Eu fui me transformando e vendo a responsabilidade que a gente tem diante do outro, né? Aquela história, a gente é responsável pelas pessoas que a gente cativa. Isso é tão forte, e isso faz com que a gente se motive e quando a gente tem essa vontade de desistir, não desistir. E assim como ela, muitas, eu tive alunas assim que eu faltava muitas aulas, chegava atrasado, e eu falava, tá acontecendo alguma coisa. E eu descobri que ela estava morando em casas abandonadas, porque ela tinha saído da casa da mãe, aconteceu alguma coisa lá, e ela estava num local que não tinha nem vaso sanitário, e estava ali tentando terminar o curso para ter uma renda. Sabe como é que você fala assim, meu Deus, olha como você tem que ter responsabilidade diante do que você fala, diante daquilo que você passa para o outro. Porque eu era, na verdade, o meu curso para ela era a última esperança de sair daquela situação, de dormir no chão batido, de não ter um banheiro decente. E ela tá ali em aula, chegava atrasada porque às vezes não tinha dinheiro para pagar o ônibus, né? Às vezes estava ali abatida porque acho que nem tinha se alimentado durante o dia. Então, eu fui conhecendo essas histórias e agradecendo a Deus porque eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de morar em outros países, né? Nossa, quando eu leio um livro, eu falo gratidão a Deus porque eu tive a oportunidade de aprender a estudar, a ler, né? E poder passar esse conhecimento e ajudar outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Então, eu fui me transformando porque eu vi histórias de superação e eu falei assim, nossa, eu não posso reclamar da vida, olha aqui. E está chegando isso para mim. Então, é uma forma de Deus dizer: olha, o quanto você precisa entender o seu papel nessa vida e superar as dificuldades, porque muitas pessoas estão acreditando naquilo que você está propondo. Então, eu fui me transformando e fui superando desafios que ao longo da minha vida foram realmente de um profundo impacto, mas, né, eu perdi meu pai e meu irmão, assim, em prazo de um ano, eu estava na Bahia, eles estavam aqui em São Paulo, e aí eu respirava fundo e falava assim, não é só eu que estou envolvida nesse trabalho, são muitas vidas que me escutam, são muitas famílias que estão envolvidas nesse projeto, e até hoje, né, a Tatiane, que é a consultora do projeto que me acompanha até hoje, a gente sempre fala sobre isso. Não é sobre dinheiro, não é sobre fama, não é sobre marketing, não é ter status, título, porque isso a gente teve, a gente tem, mas é o propósito que está por trás desse projeto. São as mulheres que acreditam que a gente pode contribuir com a vida delas. E isso é muito forte, né? Quando você entende o porquê, né? Tudo gira em torno desse porquê. Por que que eu estou envolvida nisso? Todos os dias eu tenho a resposta desse porquê. Segue com maestria, viu? Maravilhoso. Nossa, você vê a gente aqui, gente, ó, sentindo o impacto. As palavras ressoando aqui na gente, e a gente assimilando tudo que tá falando. Não é uma tarefa fácil, mas é aquilo que eu falo, né? Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, assim, é a oportunidade hoje de estar sendo ferramenta de transformação, de impacto na vida de outras pessoas. A gente vai ter momentos altos e baixos, acho que aceitar, né, que eles vão acontecer e não tentar simplesmente evitá-los. E sim aceitar. Hoje é um dia que realmente está bastante difícil, mas isso não vai me fazer desistir. É lindo de ver, nossa, é sobre isso mesmo, né? É Lu, incrível, né? eu É tô uma ampla aqui. trajetória, sim, é uma trajetória. E, Patrícia, se você
hoje, sim, olhando a sua história, em uma palavra, como você se definiria? Corajosa, corajosa. Eu acho que eu precisei de muita coragem para enfrentar esse desafio e enfrentar as minhas sombras, enfrentar as minhas, né, aquele dia que a gente não tá bem, mas que a gente fala assim, não, existe algo maior por trás. E Deus sempre me deu o chão. E eu acho que realmente, se não fosse essa força de persistir, da coragem de enfrentar primeiro a mim mesma, né? Porque eu preciso enfrentar todas as meus altos e baixos, né? Todas as questões que envolvem o meu ser como pessoa, como mulher, para poder estar à frente de projetos que vieram para mim como uma oportunidade de contribuir, um pouquinho que seja, para a vida dessas mulheres que acreditam em toda a mensagem que eu venho trazendo desde então. Fantástico. E eu acredito que tem muita gente curioso aqui para saber como é que a gente acha essa mulher. Diga para a gente, Patrícia, os seus contatos, como que a gente pode te achar nas redes sociais, se você ainda está ministrando algum curso, como que funciona isso? Conta aqui para gente. Então, meu Instagram é @Patrícia Beleza Integrativa, então é bem facinho de achar. E sim, hoje eu desenvolvo um trabalho de mentoria online, né? Presencial é algo que ainda eu não estou desenvolvendo aqui em São Paulo, mas meu trabalho hoje é todo voltado no digital. Então, tanto como aulas semanais, mentoria, workshop, tudo ministrado de forma online. Então, é só me encontrar na rede social, Patrícia Beleza Integrativa, e também para quem tiver interesse em vir para o Numan, para o Entre Sócias, né? A gente tem aí essas duas comunidades de mulheres empoderadas, de mulheres que vieram realmente fazer desse mundo um lugar muito mais bonito, muito mais feliz e muito mais saudável, né, Belle? Com certeza. Patrícia, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, disposta a contar a sua história, o seu poder transformacional, a sua coragem para tantas mulheres que precisavam ouvir. Esse é o nosso propósito aqui no SociaCast, para quem está chegando agora. O SociaCast, ele é uma extensão do Entre Sócias, é uma comunidade feita de mulheres empreendedoras, líderes que estão dispostas a crescerem mutuamente, fazer essa troca de aprendizado, de ensino e juntas nós vamos dando voz, principalmente a projetos, a vozes que tanto precisam ser ouvidas, como aqui a Patrícia representando conosco, junto ao Entre Sócias, o projeto Mães Atípicas, né, Patrícia? Então, assim, é uma honra gigante dividir essa força contigo, conte conosco com toda certeza. E aproveitando, eu sou Isabelle Deluna, falo de São Paulo, estou no Brasil. Luciana Mishima, eu estou no Japão, na cidade de Josu, estado de Ibaraki. E a nossa convidada está onde? Eu estou aqui em Santos, São Paulo, e gratidão, Lu, gratidão, Belle, foi maravilhosa a oportunidade de estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história. Eu espero que contando um pouquinho inspire muitas pessoas a realmente estarem em comunidades como Entre Sócias, que apoiam mulheres, que apoiam projetos. E é lindo o trabalho que vocês realizam e eu sei, tenho certeza que essa comunidade vai crescer muito, porque a força que vocês têm é gigante. Cresceremos juntas porque nós estamos aqui para isso. Nós nascemos na intenção de crescer juntas. E vamos dando voz para quem precisa. E aqui, até para quem está chegando, sabendo que nós temos o projeto Mais Atípicas, estamos fortes na causa, fazendo workshops, né, eventos, justamente para poder acolher e cumprir o nosso propósito juntas. A Patrícia aqui de mãos dadas conosco nesse movimento entre sócias, também dando voz a quem tanto precisa. Então, se você está chegando agora e gostou da nossa conversa, lembra de curtir aqui o nosso encontro, compartilhar, por favor. Se chegou agora, também lembra de se inscrever e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijos.